tudo bom? Aqui é o professor Hermano e no vídeo de hoje nós vamos fazer a correção das atividades de História do oitavo ano A, referente à videoaula 3, Revolução Industrial. Vamos lá então. Na atividade número 1, vocês tinham que explicar por que a Revolução Industrial ocorreu primeiro na Inglaterra. Que fatores explicaram esse pioneirismo inglês, a ela ser a primeira na Revolução. Então, vocês podiam citar vários fatores, mas os que se destacam mais em transformar a Inglaterra como primeira no mundo a ocorrer a Revolução foi que lá tinha uma burguesia, né? Tinha muita gente rica e com muito dinheiro acumulado para ser investido nas indústrias, e também porque a Inglaterra possuía muitas reservas de carvão e de ferro, que ia ser usado o carvão como combustível, né, nas máquinas das indústrias, e o ferro como matéria-prima de várias delas. Na atividade 2, é para vocês falarem o que foi a política de cercamentos e por que ela foi importante para a Revolução Industrial e como que essa relação entre o campo e a cidade se estabeleceu no período. Então, a lei de cercamentos foi aquela lei que permitiu que as terras comuns que antes várias pessoas mais humildes moravam fossem tomadas pela burguesia, pelos mais ricos, para criarem ovelhas. Então as pessoas pobres foram expulsas dessas terras para os mais ricos criarem ovelhas e fornecerem lã para as indústrias que trabalhavam com a produção de tecido. E aí então essas pessoas que foram expulsas dessas terras do campo, elas foram obrigadas a ir para a cidade, no que a gente chama de êxodo rural. Então a saída do povo do campo e ir para a cidade levou o que? As cidades a crescerem, a se desenvolverem, e a esse camponês desempregado a virar mão de obra, a virar trabalhador nas fábricas. Então vocês tinham que comentar algo nesse sentido na atividade 2. Na atividade 3, vocês tinham que falar sobre as formas de trabalho que eram comuns na Revolução Industrial. Então, você ia comentar e explicar o que era artesanato, o que era manufatura e o que era maquinofatura. Então, na letra A, artesanato é o trabalho manual, né, que era feito, na maioria das vezes, na família, que o artesão tinha o ritmo, o controle da produção dele. Já na letra B, na manufatura, você tinha que explicar que a manufatura é quando os empresários começaram a agrupar, juntar vários artesãos no mesmo lugar, tipo um galpão, e aí esses artesãos trabalhavam dividindo em etapas o serviço e produzindo coisas para esse empresário que ia vender e lucrar em cima do trabalho dos artesãos. E para finalizar, a maquinofatura, perdão, né, foi quando o trabalho começou a usar mais as máquinas e começou a substituir aos poucos os trabalhadores que antes faziam aquelas atividades. Então o trabalhador foi perdendo o controle da produção, né? Ele não sabia mais produzir totalmente o produto. Cada trabalhador ficava ali fazendo uma função específica e, na maioria das vezes, com o auxílio das máquinas. Na atividade 4, vocês tinham que falar como que era a rotina de trabalho dos ingleses, dos trabalhadores ingleses durante a Revolução Industrial. E se hoje em dia ainda existem pessoas que vivem em condições parecidas. Então, olha lá, nós vimos que naquela época os ingleses, né, os trabalhadores, trabalhavam entre 14 e 16 horas. A jornada de trabalho deles, diária, era muito grande. Normalmente era de segunda a sábado, só descansava no domingo para ir à missa. E naquela época os ambientes de trabalho eram muito sujos, precários, úmidos. Né? Usava-se muito trabalho feminino, trabalho infantil, e a mulher e a criança recebiam bem menos do que o homem, do que o trabalho masculino. Então os salários eram muito baixos, não tinham direitos trabalhistas. Se você tivesse um acidente de trabalho, sei lá, perdesse um dedo, uma mão, enroscasse na máquina ali, você não tinha uma indenização, você perdia o seu emprego, né? Então a situação era bem precária. Hoje em dia, as coisas estão parecidas? Em alguns aspectos sim, em outros não. Então hoje em dia os trabalhadores ganharam muitos direitos trabalhistas. Tem licença saúde, 13º salário, férias, coisas que naquela época eram
inconcebíveis, né? Inimagináveis. Mas houve também a redução da jornada de trabalho. Hoje em dia trabalha 8, 9 horas, né? 12, depende do lugar. Mas infelizmente existem lugares ainda que a situação de trabalho é igual ou pior que essa época. Existem lugares do mundo que ainda tem trabalho escravo, ou seja, pior que esse trabalho aí da Revolução Industrial, né? Então, não dá para comparar com exatidão tudo. Tem lugares que está melhor, mas tem lugares que está pior, sim, que aquela época. A atividade 5 tinha uma tirinha que vocês tinham que observar ela e responder o exercício A e o exercício B. Então, na pergunta A falava: identifique os personagens que aparecem na tirinha e o papel que eles representam. Então a gente vê 3 personagens na tirinha: o patrão ou o empresário, né? Um trabalhador ou funcionário e a máquina, no caso representada pelo robô. E aí essa tirinha ela tá criticando o quê? O que ela tá zoando, né? Essa era a pergunta B. Ela tá falando sobre a substituição do homem pelas máquinas. Então a gente vê que na tirinha o patrão tá tudo feliz que comprou uma máquina moderna, que ela vai fazer o trabalho, né? E aí a máquina saiu do controle e ele acabou precisando da ajuda de quem? Do humano, do seu funcionário, do seu trabalhador. Então a tirinha brinca, zoa essa questão de substituir o trabalho humano pelas máquinas, né? Que o homem, querendo ou não, ele ainda é necessário, ele é insubstituível. Ok? Então, fica aqui a nossa correção da terceira videoaula do 8º ano. Espero que vocês tenham curtido. Quem não realizou as atividades, deixou alguma sem fazer ou viu que errou alguma coisa, faça a correção necessária. Se empenhe agora no segundo bimestre. Continuem realizando as atividades. E fica aqui então um agradecimento a vocês, alunos, que estão levando as coisas a sério e estão desenvolvendo tudo bonitinho. Um abraço também aos pais, familiares e responsáveis que têm acompanhado os seus filhos, netos, sobrinhos no desenvolvimento das atividades. Beleza? Então, até a nossa próxima videoaula ou até a nossa próxima correção. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.